Olá, pessoas! Então, vamos falar um pouquinho sobre os livros concluídos no mês de junho. E antes de qualquer coisa, vamos deixar claro que foi um mês atípico. Foi um mês que eu fiquei alguns dias sem trabalhar, eu fiquei afastado das redes sociais, da internet no geral. Então, por boa parte do mês, eu só li e dormi. Então, ah, vocês vão ver que é um número meio absurdo. Então, né, é porque não, né, é um número absurdo. Eu concordo que é um número absurdo. Não, não acho normal isso, né? Como eu disse, eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei fora da internet, eu fiquei sem vida social nenhuma. é, então, né, não vamos dizer que isso é algo normal, porque não é. Então, foram estes os livros concluídos em junho. Tem um total de 18, né? Mas, lembrando, livros concluídos. Tem alguns aqui que eu já vinha lendo e vocês podem ver que todo mês eu leio um calhamaço e esse mês não teve. Né? Então, né, contando o número de páginas não é tanto assim quanto tanto a mais quanto nos outros meses. Mas vamos lá. O primeiro concluído foi Os Chefes, os Filhotes, do Mário Vargas Llosa, que na verdade faltava só o último conto, que eu li no primeiro dia do mês ali e já matei, né? Então, não tem muito o que eu falar aqui, porque tem um destaque, que por enquanto ainda está lá no Instagram. O meu Instagram está sempre na descrição. Falando rapidamente sobre cada um dos contos. Aí depois eu li Um Lobo Solitário, do Graham Greene, que foi um livro que me fez gostar um pouco menos do Graham Greene. uh, Aqui ele vai falar principalmente sobre a relação dele com. Como é que é o nome dele? Omar Torrijos, enfim, que é o ditador do Panamá. Vai falar bastante sobre a história do Panamá, no caso, que o Panamá era parte da Bolívia? Da Bolívia? Acho que é. É, parte da Bolívia. E aí o... tinha uma parte do Panamá que queria se separar, uma parte da Bolívia ainda, no caso, que queria se separar do resto da Bolívia, né? E os Estados Unidos, por interesse próprio, obviamente, porque eles queriam criar o canal ali, né, o canal do Panamá, ajudaram, financiaram esses movimentos separatistas. Então o Panamá se tornou independente da Bolívia, mas tinha um acordo com os Estados Unidos do o canal do Panamá estar sempre livre, sob o controle dos Estados Unidos. E daí aqui a principal treta do Omar Torrijos, não sei como é, Torrijos, enfim, Torrijos, seja lá como é que se pronuncia, era a questão do controle dos Estados Unidos sobre o canal do Panamá, né? Aí tem toda a discussão, né? Será que os Estados Unidos têm direito a isso ou não? Mas, né, a partir do momento que foi feito um acordo entre os países, né, e são refeitos vários acordos ali, tá sempre um problema. Inclusive aqui no começo, o acho que é um jornalista pergunta pergunta pro Graham Greene. Foi minha primeira marcação do livro, inclusive. Ó. Mas por que? Meu amigo insistia na pergunta. Este meu interesse durante tantos anos pela Espanha e pela América Latina. Talvez a resposta esteja aqui. Naqueles países, raramente a política significou uma mera alternância entre partidos rivais. Tem sido uma questão de vida e morte. Então, a gente vai ver, né, que o Graham Greene ele pendia, obviamente, um pouco ali pro lado dos amigos dele, ditadores, que ele não nega que são ditadores, inclusive. E, ou seja, ponto para ele, pelo menos ele não nega esse ponto. Inclusive vai ser falado em um momento aqui que esse ditador ele convoca eleições, né? E ninguém ali muito se importa muito, né? Fica muito, oh meu Deus, porque sabe que ele que controla as eleições, né? As eleições é só para tipo aquietar os outros países ali, para dizer que tem uma eleição e que o povo está decidindo alguma coisa, né? Qualquer semelhança com a atualidade, as ditaduras atuais, não é mera coincidência, né? Enfim,
Não foi o livro assim que eu mais gostei do Graham Greene, foi o primeiro não ficção que eu li dele. E é interessante principalmente por causa dessa questão da história do Panamá e da amizade dele com os ditadores, enfim. Mas, né, como eu disse, prefiro a ficção do autor. Aí depois eu li Maré Voraz, do Amitav Ghosh. Ah, tem um vídeo, foi do meu projeto de Volta ao Mundo em 50 livros, né? Foi o livro que eu usei para substituir o livro da Índia. Então, já tem um vídeo com spoiler sobre esse livro e não vou me ater nele aqui. Aí eu queria fazer um outro vídeo, tipo, brincando assim com títulos, igual eu fiz no começo do ano, que eu li o Absolvição do Antônio Monda e o Absolvição do Patrick Flannery e fiz um vídeo sobre os dois Absolvição. Eu resolvi fazer mais um, dessa vez com Antes da Queda, do Noah Hawley, A Queda, do Diogo Mainardi, e Depois da Queda, do Denis Lehane. Só que, assim que eu terminei o Antes da Queda, eu fiquei mal. Daí eu não quis fazer o vídeo e me afastei da internet. Então, né, não rolou a ideia do vídeo, mas vamos falar rapidamente sobre o que é cada um desses livros. Aqui em Antes da Queda a gente vai ter a queda de um avião. É um avião de pequeno porte, ali, um jatinho particular, com duas famílias, uma super rica, a outra de muito prestígio, mas que já não é mais tão rica. Uma dessas famílias, um desses caras, dos patriarcas dessa família, era dono de uma emissora de TV meio sensacionalista ali. E de última hora tinham os filhos, o casal de filhos de um desses casais também. E de última hora entra um pintor que é amigo, assim, conhecido, não chega nem a ser amigo, na verdade, da mulher de um desses casais, né? Então, tripulação são esses dois casais, duas crianças, esse cara, o piloto ou copiloto e uma comissária de bordo. E esse avião, acho que é 18 minutos depois que ele decola, ele some de todos os radares e ele cai no mar. Esse cara avulso que estava aí, meio sem motivo aparente, porque recebeu oferta de carona, digamos assim, da conhecida dele. Ele estava dormindo no avião e a hora que ele acorda, ele já está no mar, né? Então ele consegue pegar o menino, né, a criança, o piazinho, que era o mais novo, que é o único que ele acha ali no meio dos destroços e tal, e que estava gritando lá desesperado. Ele tá com o braço quebrado ou o ombro deslocado, não tenho certeza. Talvez seja as duas coisas. E ele vai nadar, nem lembro quantos quilômetros que são, até a praia com esse menino, carregando esse menino. Então ele vai virar uma espécie de herói ali. E daí os capítulos vão alternando entre como tá a vida dele e desse menino agora, porque daí o menino tem muito dinheiro, vai ficar com os cuidados de uma tia dele que é casada com um pilantra e que só quer saber do dinheiro do piá. E como tá a vida dele, toda a fama, digamos assim, né? Uma coisa que o livro vai criticar bastante é essa fama exacerbada para coisas não necessariamente que necessitam de fama. Tipo, no caso dele não, né? Mas, tipo, porque é um sobrevivente, ele salvou uma criança e tal. Mas ela vai questionar bastante a mídia sensacionalista, porque, não foi. A mídia vai ficar, não foi um acidente, foi um atentado, os ricos e poderosos lá foram assassinados. Quem fez isso? Por que esse cara escapou? Será que ele está envolvido? Sabe? Vai ter toda essa questão ali que só vai ser resolvida no decorrer ali perto do final do livro. Então, né, tem que ler para saber. E ele também vai contando esse presente depois da queda e vai contando antes da queda, a vida de todos os personagens, de tudo que era em volta. Então é um livro que ele poderia facilmente ser um conto, sabe? Porque tem muita coisa aqui que não acrescenta nada. Tá, é interessante a gente saber que um dia fulano estava andando e tropeçou numa calçada, mas sabe, qual é a relevância disso para a história? Então podia facilmente ser um conto, eu acho que é um livro maior do que o necessário. Mas não é um livro ruim. Aí eu fui ler A Queda, do Diogo Mainardi, sem esperar nada dele, né? É um livro que eu ganhei da Kelly e tem aqui As Memórias de um Pai em 424 Passos. Então, o pai, no caso, é o próprio Diogo Mainardi, é um não ficção esse daqui também, onde ele vai falar sobre o filho, acho que é o filho mais velho dele, que tem paralisia cerebral devido a um erro
na hora do parto ali. A enfermeira responsável, enfermeira ou médica, não sei, responsável pelo parto, cometeu um erro ali e esse erro acabou resultando na paralisia cerebral do filho dele. Então ele vai contando a história do parto, a história da vida deles, as conquistas, né? Esses 424 passos são o que seriam os capítulos, que são curtíssimos aqui. Alguns, inclusive, só tem uma foto. Acho que não estou mostrando, né? Só tem uma foto. E daí o seguinte é só uma legenda para aquela foto. Então é um livro rapidíssimo de ler. Ele tem o quê? 150 páginas? Ele tem 150 páginas, mas, sei lá, em meia hora você lê. Bem tranquilamente. Gostei bastante. Acho que o Diogo é uma pessoa interessante pelo que eu ouvi, pelo que a própria Kelly me falou. Ele tem uns problemas ali com política, mas ele meio que odeia todo mundo, então, né, não é dos piores. Aí li Depois da Queda, do Denis Lehane, que é o que eu tinha mais expectativa desses três, e talvez por isso foi o livro que eu menos gostei desses três, né. A gente vai ter essa história aqui em 3 blocos, né. A protagonista, a Rachel, começa com a gente conhecendo ela criança ali, vivendo com a mãe maluca dela, e ela nunca soube quem era o pai dela. Quando ela tá mais velha ali, a mãe dela falece, e ela vai atrás de um detetive particular para descobrir quem é o pai dela. Esse detetive ele fala para ela que não é um caso que ele queira pegar e que ela aconselha a não oferecer esse caso para mais ninguém, porque vão tirar todo o dinheiro dela, deixar ela sem nada e não vão resolver nada, né? Mas enfim, ela vira uma jornalista também e ela tem um ataque de pânico enquanto cobre o terremoto no Haiti. E daí ela acaba perdendo esse emprego de jornalista, acaba vivendo reclusa. Ela se casa, ela se separa, enfim, são blocos da vida dessa personagem, até que no final meio que vão se encaixar. Confesso que eu não morri de amores assim, eu acho que, assim como o Antes da Queda, é um livro que poderia ser menor. É um livro que ele se enrola em muita coisa desnecessária que não faz, não acrescenta na história, não é importante o suficiente para estar ocupando espaço dentro da história. Mas enfim, é uma história bacana, só não vá cheio de expectativas como eu fui. Aí o meu Julian Barnes do mês foi um soco na minha cara, que é A Única História. Ele tem um começo bem bacana, inclusive. A maioria de nós só tem uma história para contar. Não estou dizendo que só acontece uma única coisa em nossas vidas. Existem inúmeros acontecimentos, que nós transformamos em inúmeras histórias. Mas só uma importa. Só uma vale a pena ser contada. Esta é a minha. E aqui a gente vai ter uma... Eu apelidei esse livro aqui de Lolita do Julian Barnes, né? Porque também foi um livro desagradável de ler. A gente vai ter o nosso protagonista, o Paul, que ele vai ser colocado num clube de tênis ali para fazer umas aulas experimentais e tal, para aproveitar que é de graça, né? E daí lá no meio do povo rico, ele vai conhecer uma mulher com quem ele vai jogar ali um pouco. Ele tem 19 anos e ela tem 48. E eles vão se envolver, né? Vão se envolver e a única história aqui é a história do envolvimento deles. E, tipo, a gente vê o Paul, ele é um cara desprezível, assim, sabe? Ele não respeita ninguém. Não tem o mínimo respeito por ninguém. Ele tem completa aversão à ideia de crescer, responsabilidades, maturidade. Tem completa e declarada aversão à maturidade. Então, ele vai vivendo a vida dele do jeito que ele bem entende ali, sem se importar com nada. Antes a mulher, no caso, é casada também, tem 2 filhas. As 2 filhas, ele vai chamar elas de senhorita R e senhorita NT, que é senhorita ranzinza e senhorita não tão ranzinza. Ele vai frequentar a casa dela ali, as 2 filhas, eu não sei se eu cheguei a falar ou se eu só comecei a atrapalhar o raciocínio, são mais velhas do que ele, né? E ele sabe, eles vão vivendo essa vida deles ali, até que, tipo, isso deixa de ser um segredo. Eles são expulsos do clube de tênis e
sabe? Vão viver nessa total irresponsabilidade, imoralidade, falta de vergonha na cara, ah, como se isso tivesse tudo certo, tudo ótimo. A gente vê isso daqui, assim como O Sentido de um Fim, inclusive, é o protagonista escrevendo depois de bem mais velho. E a gente vê que ele amadureceu, pero no mucho. Então, assim, ele reconhece que ele era essa pessoa imoral, essa pessoa ah, sem um pingo de respeito, sem um pingo de maturidade e com total aversão de maturidade. Ah, e é um livro que ele vai tratar sobre um pouco, não muito, sobre as consequências dessa, dessa imaturidade, sobre as consequências dessa questão de viver, viver à base do hedonismo e sobre o passar do tempo e a idade também, né? É um livro que ele vai acabar tocando nesses pontos também. Gostei, me irritou pra caramba, mas gostei, acabou que eu gostei. Uh, eu colocaria ele ali, agora eu já não sei direito, mas não está, tá bem longe do meu top 3 do autor, né? Aí, outro autor que eu gosto bastante, que é um dia eu acordei de manhã cedo, um dos dias que eu não fui trabalhar, peguei esse livro e 1 hora da tarde eu tinha terminado ele, foi Antes, o Verão, do Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni eu já falei diversas vezes aqui, que é o meu autor brasileiro favorito. Uh, e nesse livro a gente vai conhecer. Acho que o protagonista não tem nome, inclusive. Luiz. Tem sim. É Luiz e Maria Clara o nome do casal. A gente vai conhecer esse casal. Uh, ela é filha de uma família rica ali e ele é um cara meio sem eira nem beira. Então ele entra nessa família meio assim a contragosto dos pais da. Eu já esqueci o nome dela, Maria Luísa? Maria Clara. Ele entra nessa família meio contra a vontade dos pais dela. Me lembrou um pouco também a tarde da sua ausência do autor, porque né, lá o protagonista também entra na família rica ali, meio a contragosto do sogro. Né? Mas a gente vê que eles vão construindo a sua vida ali. Eles compram uma casa, constroem uma casa bacana na praia, compram um carro bom e tal, né? Uh, tem os atritos ali que sempre vão ter com. Nunca passa esses atritos com o pai dela. O livro começa quando eles vão inaugurar essa casa na praia, que eles finalmente conseguiram construir, com os 2 filhos já grandes, né? Eles vão passar 2 semanas lá. A primeira semana vai passar só o casal, ali, super apaixonado, mesmo depois de tantos anos. E na outra semana vem os filhos para eles passarem os 4. Mas os filhos trazem um amigo, o amigo fica lá também, o Luiz fica meio assim, porque né, a ideia era só eles e tal. Mas, né, aconteceu, o amigo tá lá, não vai mandar embora, vai tratar bem e tudo mais, né? Uh, mas aí vai passando os anos, sabe? Vai passando os anos, esse casamento ele começa a se desgastar, né? A gente percebe que o amor já não é tão grande, a lealdade já não é tão grande, ou já deixa de existir. Então a gente vai vendo essa derrocada dessa família. E principalmente a gente vai acompanhar o último verão, o verão antes da separação definitiva deles. É um livro bacana, eu não chego a, acho que não posso dizer que ele chega a ser um livro bonito, assim, por tocar nisso com sensibilidade ou qualquer coisa assim, mas é um livro bacana, é um livro interessante que vai mostrar como as pessoas conseguem, por falta de cuidado ou por falta de interesse, muitas vezes, destruir algo tão belo quanto uma família, assim, sabe? Destruir alguma coisa que parecia ser tão sólido antes, mas com pequenas brechas e pequenas coisinhas vão desmanchando o castelo que custaram tanto para construir, sabe? É um livro para se pensar bastante. Aí li o terceiro das Crônicas Saxônicas, que foi Os Senhores do Norte. Já gostei bem mais desse do que do segundo. Aqui a gente vai ter o Uhtred de novo virando a casaca, de novo arrumando uma outra mulher. Então, não tem. Eu não gosto de falar muito assim de um livro continuação de série, porque, né, para não dar
muitos detalhes do que veio antes e tal, mas esse, como eu disse, esse eu já me empolguei bem mais para continuar a série. Aí eu. Deixa eu ver, acho que é o melhor, né? Podemos dizer isso? Podemos dizer isso. O melhor livro do mês foi Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Italo Calvino. É um livro bem maluco, bem diferente, porque aqui o leitor, quem está lendo o livro, é o personagem principal. O autor, o narrador, ele vai falar: não, você acabou de comprar o livro Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Italo Calvino. Né? Você estava louco para ler esse livro. Então você começa a ler esse livro. Você se tranca num lugar, você se prepara, faz todo o seu ritual para começar a ler o livro. E enfim começa a ler o livro. Aí, na página 32, eu achei genial isso, que tomaram esse cuidado. Acredito que tenha sido um cuidado, né? Na edição. Aqui, ó. Um momento. Olha o número da página. Não é possível. Da página 32, isso está na página 32, você retornou a 17. Então, vai ver que os cadernos do livro foram encadernados errado, né? Aí você volta lá na livraria, na editora, acho que foi, ou na livraria, acho que é, pra reclamar, né? Dizer que tá faltando o restante do livro, né? Porque só tem esse começo, até a página 32. Daí ele fala, não, tal. Mas o livro que o caderno, o único caderno ali do começo que estava, não é o Se um Viajante numa Noite de Inverno. É um outro livro ali, né? Então eu quero esse outro livro, porque é ele que estava interessante, né? Aí ele pega esse outro livro e vê que não tem nada a ver com o livro que ele estava lendo. Ele fala, não, mas isso está errado. Né? Só que ele também não consegue terminar esse livro. E nisso vai acontecendo, né? Ele vai começar 10 livros sem conseguir terminar nenhum. Inclusive o Se um Viajante numa Noite de Inverno. Eu achei genial, assim, toda essa metalinguagem. Eu gosto de livros mais metalinguísticos, assim, livros que falam de livros que falam sobre si mesmos, assim. Achei fenomenal. Achei genial. Aí li o nono livro da série dos Deixados para Trás, que foi o Profanação. É o livro mais cômico da série até agora. Porque vai ter umas mortes terríveis aqui também, sangrentas e tudo mais. E não é que ele seja inteiro engraçado. Ele tem uns pontos ali que, principalmente com o pessoal que trabalha pro Anticristo, né? Porque tem uns episódios assim que dá pra você soltar um arzinho pelo nariz. Tipo, tem um momento lá que o Tion Ben Judá consegue invadir a rede de canais, a rede de televisão ali, e começa a falar, né? E daí o Nikolai fala pros comparsas dele ali como ele conseguiu um canal de televisão. Daí eles falam, não, esse é o nosso canal. Então tira ele daí. Ele pega e desliga a TV. Tira ele do canal, anta! Sabe? É interessante, assim. A gente vê que a profanação do templo acontece bem no começo do livro, né? E daí a gente vê que no restante a opinião pública já não está tão a favor assim do Nikolai, né? Por causa né, dos absurdos que ele vem cometendo. Ainda estão marcando o povo, né? Com a, a marca da lealdade, que eles chamam, né? Que é a marca da besta. E daí ele já tem as guilhotinas, que chamam de instrumento de... Instrumento do que mesmo que fala? De... Não é de punição, é instrumento de... não lembro como é que chamam as guilhotinas, mas são guilhotinas, né? É só um nome bonitinho. Vai ter a visão do autor, no caso da questão da mulher, lá com a lua debaixo dos pés, que ganha asas de águia e vai para o deserto se esconder, onde eles montam um refúgio no deserto e vão lá, o anticristo manda tropas, manda exército lá para acabar com eles e tem os milagres para livrá-los. Bem bacana. Aí eu comecei um 7 em 7. Que deu certo pero no mucho, né? O primeiro livro que eu li foi O Vive e Deixe Morrer, do Ian Fleming, que é, na verdade, o segundo livro da série do 007. O primeiro é Cassino Royale. E aqui a gente vai ter a questão de que
ele é um caso fechado, mas vai aparecer personagens que, tipo, já conversamos sobre isso no cassino, não sei o quê. É uma continuação direta lá do Cassino Royale. Ele vai se passar nos Estados Unidos, né? O James Bond vai para os Estados Unidos, e ali tem um braço da SMERSH, que é a organização soviética lá, comandada pelo Big. Mr. Big. Mr. Big, como é que é? É Big alguma coisa. Não vou lembrar. Big o que? Big Man, acho que é. Enfim. Mas chamam ele de Mr. Big. Que é um cara grandão, gigantesco ali, que mexe com o ocultismo, então tem toda a questão do, do oculto também, né? Agora eu estou em dúvida da cena dos tubarões. Acho que é nesse, é nesse mesmo. Vai ter um cara que vai se aliar, vai ser do FBI ali, que vai ajudar o James Bond. Vai ter a mocinha também. É um clássico 007, né? Confesso que eu não achei lá essas coisas, assim, eu gostei bastante de como as coisas se encaminham pro final, tem umas cenas que envolvem tubarões e barracudas e tal, que eu achei bem bacana. Foi legal de acompanhar. Bem sangrento também. Mas a história, assim, no geral, eu não me conquistou tanto assim. Eu tenho outros livros do autor aqui, pretendo ler, uh, mas, enfim. Aí, não sei se vocês já viram, tem um fuzuê sobre reescrever os livros do Ian Fleming, porque tem partes consideradas racistas. E deu para ver onde estão essas partes aqui, e eu entendo, né, a questão de falarem que tem assim, de considerarem essas partes racistas. Eu sou contra reescrever, porque né, é só ter um pingo de noção e perceber, né, que tipo que foi escrito em outra época e era a opinião de uma pessoa, não quer dizer que isso tá ali para que seja seguido, né? Enfim, não é porque eu sou contra reescrever porque tá adulterando o material original, né? Então, aí outra que querem reescrever é a Agatha Christie. Aí eu peguei um dela depois. Peguei o Punição para a Inocência, que é um livro que eu tinha ouvido falar muito pouco sobre ele, na verdade, não sabia quase nada. E é um livro que eu gostei bastante, gostei pra caramba. Ah, é esse. que como eu li muitos mistérios, porque vocês viram que tem bastante livro, mas são livros curtos e tem bastante livro de mistério. Então, né, são leituras mais rápidas. E daí eu confundo os casos um pouquinho aqui, eu tenho que parar pra pensar. É nesse? Sim, mas é nesse. Aqui a gente vai ter o Calgary. É, é, é Dr. Calgary. É Arthur, acho que é Arthur o nome dele. Arthur Calgary. Não tem aqui atrás, só doutor. Mas acho que é Arthur Calgary. E ele está procurando a família Argyle, sei lá como é que se pronuncia. Que é uma família que passou por uma tragédia há uns 2 anos atrás. O filho, que é um filho adotivo, acho que só uma filha é biológica, os outros são todos filhos adotivos, são seis? Acho que são 6 ou 7 filhos, todos adotivos, tirando a mais velha. Uh, um desses filhos era um problemático ali, mexia com droga, era violento, tinha problemas psicológicos também. Foi condenado pela morte da mãe, da matriarca dessa família. E uns 6 meses depois dele ser preso, ele pega uma doença e morre na cadeia, né? E daí esse Arthur Calgary tá ali porque quando ele foi preso, esse filho que morreu, ele disse que ele tinha pegado uma carona, ele estava de carona num carro com uma pessoa no horário em que a mãe foi assassinada. Ninguém acredita, né? Não tem a mínima suspeita que não seja ele, então ele é condenado. Agora, 2 anos depois, o Arthur Calgary chega para falar que sim, ele estava no carro dele. Então, né, ele meio que está provando, apesar de depois de 1 ano e meio que o cara morreu, que o cara era inocente. Desse crime, pelo menos, né? Não foi ele que matou a mãe. A questão é, se não foi ele que matou a mãe, quem foi? Então, a gente vai ter toda essa família
em suspeita, né? Se não foi ele, foi um deles, né? E quem foi? Aí tem o patriarca que está com casamento marcado, bem dizer, com a secretária, né? Então será que não foram eles que se macomunaram e mataram a matriarca para deixar o caminho livre para eles poderem ficar juntos? Será que não foi algum dos outros filhos, que cada um deles tinha seus motivos, entre aspas, assim, apesar de que era uma mulher maravilhosa, essa mãe deles ali. E, né, essa questão. Gostei pra caramba, se tornou um dos meus favoritos da autora, então, show de bola. Aí, peguei esse que é um livro curtíssimo, do José Roberto Toreiro, que é o autor lá um dos autores do Terra Papagaio, Papes et Circenses, onde ele vai trazer contos sobre os papas. E são contos curtíssimos, tipo, de todo tipo. Tem esse conto aqui, que é como se fosse o índice de um livro sobre o Papa Constantino. Então, o título dos capítulos são resumos, assim, são frases do que aconteceria naquele capítulo, mas é um livro que não existe. Tem contos mais normais, embora todos curtinhos, tem apenas frases sobre alguns. Tem conto em forma de peça de teatro, tem conto que é só diálogo, tem conto que é haikai. E é José Roberto Torreiro, então é engraçado, chocante em alguns momentos, né? Por exemplo, ele vai levar em consideração aquela história de que o Papa João XII, na verdade, não era um homem, era uma mulher, né? Então ele vai pegar essa ideia, como é que fala? Essa teoria da conspiração, digamos assim, e usar e fazer o conto de João XII aqui como se isso fosse um caso sério, verdade, comprovado. Até onde eu sei, não é. Então, né, é, é divertido, é bacana, né, pode ofender alguns católicos, mas, né, só pensar, né, tipo, a Bíblia fala, né, vê tudo e retende o que é bom, né, ignora o resto. Aí fui finalmente ler Sherlock Holmes com um estudo em vermelho, né, vamos começar pelo começo. Também é um livro curtíssimo, né, e gostei, né, nunca tinha lido nada de Sherlock Holmes, tinha lido O Mundo Perdido do autor, mas de Sherlock Holmes nunca tinha lido nada. E aqui vai narrar, né, é um clássico, provavelmente muita gente já leu, vai narrar como o Watson e o Sherlock se conheceram e o que seria o primeiro caso deles, né. Eu achei que eu tava matando a charada, até que termina a parte 1 e a história muda completamente, né, que daí vai vir a solução do caso. Eu pensei, nossa, nunca que eu ia adivinhar. Quem que ia sonhar em adivinhar isso daqui? Foi feito para ninguém adivinhar mesmo, né? Gostei, achei bem divertido, bem bacana. Tenho outros livros do Sherlock aqui, pretendo ler. Esse é um que eu tinha começado a ler ele no começo de maio e só terminei agora. Contei nos 7 em 7, embora, né? Enfim. Que é o Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Ai, o Werther é tão chato, tão insuportável, meu Deus. É um livro do romantismo, pré-romantismo, pós-romantismo, sei lá, alguma coisa assim. Um dos fundadores do movimento e tal. E, ai, eu não tenho paciência, sabe? Ai, que melação, que choradeira, que saco, sabe? Então, foi engraçado porque foi um livro do Clube MSL, né? Então, eu terminei ele no dia da reunião. A última parte dele se chama Do Editor ao Leitor. E por ser uma edição da Penguin, eu achei que o livro acabava aqui e aqui começava as textos de apoio, principalmente com esse nome, né? E até o pessoal tinha falado no clube que o final do livro era a parte mais legal e tal. E eu cheguei aqui, terminei, eu falei, bom, pra mim foi tão chato quanto o resto, né? Aí na reunião falaram e tal, de coisas que eu falei, ué, meu, como é? Eu não li isso, né? Até que porque são cartas, né? São cartas do Werther. São cartas que o Werther escreve. Então meio que não tinha como narrar os acontecimentos que estavam sendo falados lá na reunião. Daí eu falei, ué. Daí que eu fui ver que tinha isso daqui, o editor ao leitor, na verdade, também é parte do livro. É a parte final que estavam todo mundo falando que é a melhor parte do livro
e eu não tinha lido, daí acabou a reunião eu fui ler. Mesmo assim, né, é um livro bacana, né, não vou aqui dizer que quem sou eu para falar que o livro não presta, mas que eu particularmente não gostei. Aí, esse daqui ele tá aqui para ilustrar, né? Li o Cilada do Harlan Coben, eu na verdade reli, né? A ideia era reler em inglês. Mas como eu estava nos 7 em 7, eu pensei, em um dia eu não vou conseguir ler o livro inteiro em inglês. Em inglês ele é gigantesco, né? Mas é porque ele tem uma fonte monstruosa, né? Mas em português ele tem 200 páginas, acho, né? Então eu li o e-book. Eu tinha ele físico, a primeira vez que eu li ele foi no físico, só que eu dei para um amigo meu e daí eu reli ele no Kindle mesmo. Então não vou me estender muito porque sim, essa é a ressurreição do projeto Harlan, do projeto Lendo Harlan. Então acho que ainda essa semana eu gravo um vídeo falando sobre este livro aqui. E ontem eu li Devoradores de Mortos, do Michael Crichton. É o livro que eu menos gostei do Michael Crichton. É um livro sobre os Vikings, né? Ele vai se basear ali num documento que diz aqui, pelo menos, que é um documento real. Eu não lembro agora como que o documento é chamado, mas é um documento escrito por uma espécie de embaixador ali de Bagdá. Eu não lembro agora em que país fica Bagdá, mas o, o sultão, o imperador, enfim, sei lá, manda esse cara pra lá numa missão de fazer esse documento falando como vivem os nórdicos, né? Principalmente como castigo, porque ele foi se engraçar com a esposa do chefe, e então ele vai lá. Assim, é nojento algumas coisas, assim, a forma como eles viviam. Ele fala das batalhas também. É interessante, é legal. Não é um livro ruim, é curtinho, rapidinho de ler e tal. Mas, se você coloca esse livro ao lado de livros como O Enigma de Andrômeda, Jurassic Park, até Congo, que não é lá essas coisas, esse daqui é bem inferior, né? Então, é isso. Como vocês podem ver, eu não li nenhum quadrinho esse mês. Então, o que eu li foi isso. Ali embaixo tem o meu link da Amazon. Compre por ele, que me ajuda pra caramba. O link da minha lista de desejos, caso você queira me enviar alguma coisa. O link do blog, o blog da Kelly, o Kawaii e o Scooby no Instagram.